Salve, salve, morceguetes e morcegotes, sejam bem-vindos para mais uma live aqui na Caverna do Morcego. Eu sou Marcos Morcego, comunicador político aqui desse projeto, né? Hoje, mais uma live de leitura e discussão do livro A Conquista do Pão, do Piotr Kropotkin. Então, antes dos recados, queria lembrar, caso você queira ter acesso a esse livro, a gente sempre deixa na descrição um link para o nosso Drive. Entretanto, e daqui a pouco a gente vai trazer aqui, a gente transmite a nossa tela para quem não quiser abrir e quiser acompanhar aqui, pura e simplesmente, na nossa live, tá? Essa daqui é a segunda tentativa de gravação, porque eu acabei fazendo um erro, tá? Só para contar para vocês, eu acho justo vocês saberem disso. Eu acabei gravando com o microfone fechado, acontece, alguns minutos. Tudo bem que eu não fui muito longe, mas, né, é fogo. Então a gente vai estar aqui já pela segunda vez. É bom que agora a gente está com umas partes grifadas, já está com umas ideias, e a gente vai montar então esse debate a partir daquilo que a gente está lendo em A Conquista do Pão. O autor, e também na descrição tem o link para a Biblioteca Terra Livre para quem quiser comprar o livro, tá? Ainda antes dos recados, o nosso autor, como a gente trabalhou nas últimas lives, a gente trabalhou um pouco com a ideia de bem-estar geral, com a ideia de riqueza e com a própria ideia do comunismo anarquista, né? Trabalhando um pouco das bases teóricas e práticas que o nosso autor está levantando para a gente entrar em elementos específicos e debatê-los dentro da sociedade capitalista atual. No caso, na live de hoje, a gente vai falar sobre a expropriação. Beleza? E depois a gente vai falar sobre alimento, vestuário, ele fala sobre muita coisa, consumo, enfim, daqui até o final do episódio a gente vai, cada live tá trabalhando com algum desses pontos, ou alguns desses pontos, ou algum ponto vai levar um pouco mais do que uma live pra gente trabalhar, porém vai rolar isso, tá? Para você que tá chegando agora, queria lembrar você de seguir nas redes sociais, @morcego, _marcos_ no Instagram, e Marcos Morcego, @bsky.social, .bsky.social, perdão, no Blue Sky, caso você queira acompanhar a gente nas redes sociais, entender melhor, conhecer mais, ver as indicações que a gente faz e acompanhar tudo isso, tá? Queria lembrar que as lives ficam gravadas, tudo fica salvo no nosso canal do YouTube, mas não é o nosso único projeto. A gente também tem nosso podcast chamado Caverna do Morcego, como tá aparecendo aqui entre parênteses o nosso nome, né? Disponível aí nos podcasts e no YouTube Music, caso você use o YouTube Music. Eu acho importante sempre ressaltar isso, porque às vezes eu esqueço desse detalhe, já que é uma plataforma que eu não uso, né? Mas tá aqui no YouTube Music também. Tem que começar a divulgar, inclusive, dessa forma também. E aí, quero lembrar que a gente tem um trabalho também na revista Clio Operária, então você que não conhece, cola lá, coloca no Instagram, coloca no Google ou coloca no YouTube que você vai ter acesso aos nossos posts, aos nossos textos e às nossas lives. Clio Operária, pura e simplesmente, tá passando aqui embaixo. A gente também tem cupom de desconto lá no site da Autonomia Literária, hashtag Morcego na Autonomia, que dá 20% de desconto em todo e qualquer título do site, mas queria lembrar que tá chegando a Feira da Unesp, dos dias 7 ao 11 de maio, e na Feira da Unesp tem 50% de desconto nos produtos, então você pode comprar lá, beleza? Da hora, legal. A gente também tem nosso livro, lá na Terra Sem Amos, Por uma Implosão da Sociologia. Vai lá, compra nosso livro diretamente com eles, é barateza, e é chave, e é da hora. E quiser apoiar nosso projeto, a gente tem nosso Pix, podcastmorcego.com, e nosso apoio coletivo, apoia.se/Caverna Morcego. Qualquer uma dessas formas é o que mantém a Caverna do Morcego, tá? Então você chega, dá o like, dá o comentário, se puder ajudar a gente financeiramente. Se não, deixa o like, deixa o comentário, se inscreve aqui no canal, compartilha com algum amigo, com algum familiar e tal, se qualquer coisa dessas ajuda a gente. Beleza? Show? Agora sim, vamos voltar, para mim já é voltar, tá? Pro texto. Eu vou trocar aqui só a gente de lado. Pronto, agora sim. Então vamos lá. A expropriação. Consta-se que em 1848, Rothschild, vendo sua fortuna ameaçada pela Revolução, inventou a seguinte farsa. Estou disposto a admitir, disse ele, que minha fortuna foi adquirida à custa dos outros. Mas, se fosse compartilhada entre tantas milhões de europeus, eu daria apenas uma moeda por pessoa. Muito bem, então eu me comprometo a devolver cada um a sua moeda, se ele me pedir. Dito isso, e sendo publicado, inclusive, nosso milionário passeava vagarosamente pelas ruas de Frankfurt, lá na Alemanha. 3 ou 4 transeuntes pediram-lhe suas moedas. Ele pagou-lhes com um sorriso irônico. O seu plano funcionou muito bem e a família do milionário ainda está em posse das suas riquezas. É da mesma forma que raciocinam os chefes da burguesia, quando nos dizem: a expropriação? Eu sei o que significa. Você tira o casaco de todos, os joga numa pilha e cada um é livre para ajudar a si mesmo e lutar pelo melhor casaco. Óbvio, né? Se tiver dinheiro. Isso é uma piada de mau gosto. O que precisamos não é empilhar os casacos da pilha e depois distribuí-los. E mesmo aqueles que tremem de frio encontrariam nisso alguma vantagem.
Também não se trata de compartilhar as moedas dos Rothschild. O que nós precisamos é nos organizar para que todo ser humano que vem ao mundo tenha a garantia, antes de tudo, de aprender um trabalho produtivo, de adquirir o hábito dele e, então, ser capaz de fazer esse trabalho sem pedir a permissão do proprietário e do patrão e sem pagar os acumuladores da terra e das máquinas a parte de tudo que ele produz. Então, o que está sendo colocado aqui, a grande questão é, a gente vive num sistema em que o proprietário, o patrão, o burguês, ele concentra toda a produção em sua mão. E a gente recebe um salário por isso. Esse salário, geralmente, não custeia o mínimo para a gente viver bem, para a gente ter qualidade de vida. Mas não só isso, né? Isso faz com que a gente tenha uma produção de alimentos com veneno, que a gente participe de produção para commodities, que a gente participe de produção para grandes empresas, inclusive com itens que não são feitos para a gente. E a gente não tem acesso nem ao básico. Então tem alguma coisa errada nessa lógica de produção. Quanto à riqueza de todos os tipos mantidas pelos Rothschild ou Vanderbilts, elas nos vão servir para organizar melhor nossa produção comum. O dia em que o trabalhador do campo puder arar a terra sem pagar metade do que produz, o dia em que as máquinas necessárias para preparar o solo para as grandes colheitas estarem em profusão à disposição dos cultivadores, quando o operário da fábrica produzir para a comunidade e não para o monopólio, esse dia verá os trabalhadores vestidos e alimentados, e não existirá mais Rothschilds ou outros exploradores. Para quem acompanhou aqui na Caverna do Morcego, por exemplo, a nossa leitura sobre Por Terra e Território, que é um livro que eu inclusive queria voltar a ler aqui, dessa vez trechos por trechos, tá ligado? Eu acho que é bem interessante a gente conseguir fazer esse desenvolvimento. Sabe que um dos debates que a gente faz é pela soberania alimentar. Por exemplo, de todo mundo ter acesso a uma comida sem veneno, mas dar uma comida também mais diversa, mais saudável, a uma comida que tem que ser produzida para isso em comunidade, tem que ser uma coisa coletiva. A soberania alimentar é uma pauta coletiva, então a emancipação vai se tornar uma pauta coletiva. Porém, a grande questão da produção capitalista é justamente, primeiro, a individualização disso, e por outro, retirar a nossa possibilidade de autonomia, retirar a possibilidade da gente fazer as coisas por a gente mesmo, para que a gente faça as coisas para a gente viver, do jeito que a gente quiser fazer. Ninguém precisará vender sua força de trabalho por um salário que é apenas parte do que produziu. Que seja, dizem nossos críticos, mas surgiram outros Rothschild vindos de fora. Como você pode impedir que alguém que acumulou milhões na China se estabeleça entre vocês? Como se prevenir que alguém se cerque de servos e trabalhadores contratados, explore-os e se enriqueça às custas deles? Não se pode fazer a revolução no mundo todo ao mesmo tempo. Estabeleceram alfândegas em suas fronteiras para revisitar todos aqueles que entram no seu país e aprender o dinheiro que eles trazem consigo? Policiais anarquistas atirando nos viajantes. Isso seria bom de ver. Bem, no fundo desse raciocínio existe um grande erro. Os nossos críticos nunca se perguntaram de onde vêm as fortunas dos ricos. Bastaria uma pequena reflexão para mostrar que a origem dessas fortunas é a miséria dos pobres. Onde não houver miseráveis, não haverá mais ricos para explorá-los. Para quem acompanhou já a Caverna do Morcego há um tempo, sabe que essa é uma proposta básica, né? Isso é a parte da literatura crítica, de opa, existe alguém que está lucrando em cima da nossa miséria. Poucas pessoas, inclusive, estão lucrando em cima da miséria de milhões, bilhões de pessoas. Beleza, isso a gente já tem claro. Para quem quiser melhor entender o que, por que e como, aí eu faço uma recomendação, tá? A gente tem aqui lives de leitura e discussão do livro As Veias Abertas da América Latina, dos Condenados da Terra, do A Liberdade é uma Luta Constante. São alguns dos livros, dos textos que discutem isso a partir de elementos práticos, né? E aí, para você entender um pouco melhor da história da construção desse modelo de sociedade. Além de, óbvio, né? Enfim, ouvir o nosso podcast, que eu acho que a gente tem muita referência lá boa sobre isso aqui para a América Latina. Dê uma olhada na Idade Média, onde as grandes fortunas começaram a seguir um senhor feudal conquistou um vale fértil. Mas enquanto essa zona rural não for povoada, nosso senhor não será rico. Sua terra não lhe traz nada. Será melhor possuir uma propriedade na lua. O que nosso senhor vai fazer para ficar rico? Ele vai procurar camponeses. No entanto, se cada agricultor tivesse um pedaço de terra, livre de quaisquer impostos, se ele também tivesse as ferramentas do gado necessário para arar, quem então iria limpar as terras do senhor? Todos ficariam em casa, mas tem populações inteiras de miseráveis. Algumas arruinadas por guerras, secas, pragas, algumas não têm cavalo para o arado, o ferro era caro na Idade Média, mais caro ainda o burro de carga. Todos os miseráveis procuram melhores condições. Vem um dia na estrada, no limite das terras do Nosso Senhor, um poste que indica, por certos indícios compreensíveis, que o lavrador que vier a se estabelecer nestas terras receberá, com o solo, instrumentos e materiais para construir a sua cabana, semear seu campo, sem pagar impostos por vários anos. E esse número de anos é marcado por travessias no posto de fronteira, e o camponês entende o que essas travessias significam. Então os miseráveis migram para a terra do Senhor.
Eles traçam estradas, secam pântanos, criam aldeias. Em 9 anos, o senhor vai impor um arrendamento sobre eles. Vão ter que pagar para usar essa terra. 5 anos depois, vai ser cobrado impostos sobre isso, que dobrará. E o lavrador aceitará essas novas condições porque, em outro lugar, não encontrará outras melhores. Reparem que a gente está falando, então, que durante a época feudal, o modelo capitalista já estava nascendo, tá? As coisas não acontecem simplesmente do dia para a noite. Isso é outro ponto importante. E aos poucos, com a ajuda da lei feita pelos senhores, a miséria do camponês se torna a fonte de riqueza do senhor. E não só dele, mas de toda uma nuvem de usuários que caem sobre as aldeias e que se multiplicam ainda mais à medida que o camponês fica mais pobre. Isso foi assim na Idade Média. E hoje ainda não é o mesmo? E aí eu acho que um dos grandes exemplos é a própria ocupação de terra, a própria ocupação urbana e o próprio empurrar para a miséria, né? Que acontece com a gente, em que se você tem uma constituição da democracia burguesa que determina que depois de certo período de tempo a terra ela tem que ser utilizada para um uso social e ela pode ser tomada pelo Estado, e o Estado não toma, primeiro, tem uma falha no Estado, na verdade ele é projetado para ter essa falha, tá? E por outro lado, quando a gente ocupa e fala, beleza, Estado, ó, a gente ocupou, a gente está dando um uso social e a gente quer, então, simplesmente você assine aqui e coloque, tá bom, é de vocês, já era, foda-se. O Estado opta por colocar suas forças armadas contra a gente, ao lado dos empresários, ao lado da justiça burguesa, ao lado dos grandes políticos burgueses, né? Então, acho que isso demonstra muito o caráter da própria construção do Estado capitalista contra a gente. Se houvesse terras de graça, que o camponês pudesse cultivar como bem entendesse, ele pagaria 1.000 francos para ter um certo espaço de terra para esse proprietário, né? Pagaria um aluguel caro, que tira 1/3 do que ele produz, ele seria encarregado de dar metade da sua colheita ao proprietário, mas ele não tem nada. Portanto, ele aceita todas essas condições. Então, você cria miséria para continuar esse processo de acumulação, contanto que possa viver cultivando o solo e enriquecendo o proprietário da terra. Em meados do século XIX, como na Idade Média, ainda era a pobreza do campesinato que fazia a riqueza dos latifundiários. E é por isso que a gente entende a importância, por exemplo, do Quilombo de Palmares, né? Para quem acompanhou com a gente, por exemplo, a leitura e discussão, que tem playlist aqui também, do livro Quilombos, Resistência ao Escravismo, do Clóvis Moura, onde a gente pontua justamente esse ponto de que o Quilombo de Palmares representava uma alternativa cultural, econômica e política ao sistema escravista colonial. E por causa disso, ele foi, por várias tentativas, né, de extermínio, e por fim, com a tentativa final, acho que a quinta ou a sexta, realmente acabou-se com o Quilombo de Palmares, justamente porque ele é uma alternativa concreta a esse sistema que necessita dessa formulação onde muitos têm nada e poucos têm o máximo possível e sempre acumulando mais. O proprietário da terra se enriquece com a miséria do camponês. O mesmo é verdade para esse empresário industrial, né? Ele não foge dessa lógica. Um burguês que, de uma forma ou de outra, tem em posse 500.000 francos. Ele certamente pode gastar seu dinheiro à taxa de 50.000 francos por ano. Muito pouco, afinal, com o luxo fantasioso e insano que vemos hoje em dia. Mas agindo desse modo, não terá nada em 10 anos. Além disso, como homem prático, ele prefere manter sua fortuna intacta e ter uma boa renda anual. É muito simples em nossa sociedade. Precisamente porque nossas cidades e aldeias estão repletas de trabalhadores que não têm o suficiente para um mês ou mesmo 15 dias. E aí eu faço até essa pergunta para vocês, já que eu, pelo menos, não conseguiria. Se você ficar um mês sem salário, você consegue sobreviver? O nosso burguês pretende instalar uma fábrica. E por isso que, enfim, ajudar a caverna é importante, tá, família? Que esse é um dos trampos que a gente faz, realmente. É literal, tá? Com o que eu ganho hoje, eu não tenho condição de viver um mês sem receber. Nosso burguês pretende instalar uma fábrica, os banqueiros apressam-se a emprestar-lhe mais 500.000 francos. Enquanto isso, se você pedir um empréstimo, você vai ter que colocar sua casa em jogo, seu carro em jogo, né? Quem tira a nossa casa da gente não é o movimento social, é o banco, é o político, é o grande empresário. Sobretudo se tiver fama de habilidoso. E, com seu 1 milhão, ele poderá empregar 500 trabalhadores. Se na região houvesse apenas homens e mulheres cuja existência fosse garantida, quem iria querer trabalhar para ele? Ninguém concordaria em fabricar para ele com um salário de 3 francos por dia, com as mercadorias valendo 5 ou mesmo 10 francos no mercado. Né? Ninguém aceitaria trabalhar por um salário miserável que não garante o mínimo para a gente viver, que é muito do que a gente tem condição hoje. E aí, talvez isso responda porque as pessoas não ligam mais para a questão de CLT, para a questão de PJ, ou inclusive para a questão de, para que eu vou me matar de trabalhar? Porque não faz sentido. Eu escrevi um texto, né, para aquele operário chamado Trabalho da Cansativo, Vivendo Cansativo, Transporte da Cansativo,
Justamente por isso. E eu tenho refletido muito sobre uma frase, né? Eu acho que muito numa tradição greberiana da coisa, né? De tipo, tá tudo errado nessa porra. Realmente não faz sentido. O Greber ele fez um trabalho, né? De trabalhos de merda. E é meio que isso. É uma merda trabalhar. Infelizmente, sabemos muito bem que as áreas pobres da cidade e aldeias vizinhas estão cheias de pessoas cujas crianças choram em frente à despensa vazia. Além disso, a fábrica ainda não está concluída e os trabalhadores estão correndo para serem contratados. Não precisam mais do que 100 trabalhadores na fábrica, mas se apresentam 1.000. Você precisa de um exército industrial de reserva, você precisa de pessoas desempregadas. É por isso que a ideia de plano de emprego no capitalismo ainda considera uma caralhada de gente desempregada, uma caralhada de gente vivendo de trabalhos miseráveis, uma caralhada de gente em subempregos, uma caralhada de gente sendo hiper, supra, mega explorada. Inclusive pessoas em um regime escravo. Né? A gente teve o caso da mulher que, inclusive, pela própria justiça foi mandada de volta para o trabalho escravo, para a condição de escrava. E a gente teve um caso recente, que eu recebi de um amigo, eu nem abri ainda esse caso porque ele, enfim, me embrulhou o estômago, de um homem negro que ele foi marcado na pele com as iniciais do dono. Né? Enfim, relação de exploração animal e exploração humana, mas é a continuidade daquele projeto de escravismo colonial. E esse é o sistema capitalista. E assim que a fábrica estiver pronta e funcionando, o patrão, se não for o último dos idiotas, irá faturar de cada par de braços que trabalham em sua fábrica 1.000 francos por ano. Nosso chefe terá uma boa renda dessa maneira. E se ele escolher um ramo lucrativo na indústria, se ele for inteligente, ele expandirá gradualmente sua fábrica ao aumentará seus aluguéis, dobrando o número de homens que explora. E então ele se tornará um personagem notável em seu país. Ele poderá pagar almoço a outros notáveis, aos conselheiros, ao senhor deputado. Né? Ele vai fazer jantares entre políticos e empresários. Algo que acontece, né? Entre agronegócio, banqueiros e grandes políticos de direita, inclusive alguns de esquerda. Né? Ele poderá casar sua fortuna com outra fortuna e, mais tarde, dispor seus filhos com vantagem, para então obter alguma concessão do Estado. Ele será solicitado a fornecer suprimentos para o exército e para a polícia, que estão ali para proteger a propriedade privada. Seu dinheiro gera mais dinheiro, até que uma guerra, mesmo um rumor de guerra ou uma especulação no mercado de ações, permita que ele tenha sua grande oportunidade de gerar uma grande fortuna. Enfim, e aí é o que a gente vê, né? O Elon Musk, ele vem de uma família de bilionários, ele vem da exploração do ser humano, e ele explora cada vez mais, e até o momento no qual, inclusive, por exemplo, a necessidade do exército brasileiro de mapear certas coisas, conseguiu, inclusive, que ele fizesse uma associação para a empresa dele ter o controle de tudo no sistema de informação, praticamente. Né? Basicamente é isso. 9/10 das fortunas colossais dos Estados Unidos, Henry George disse isso bem em seus Social Problems sociais, se deve a alguma malandragem praticada com a ajuda do Estado. Na Europa, 9/10 das fortunas das nossas monarquias e repúblicas têm a mesma origem. Não há duas maneiras de se tornar um milionário. E é por isso que a gente vê grandes acordos entre empresas e o Estado. Enquanto isso, quando a gente indica, por exemplo, família, ó, dentro da nossa Constituição tem aqui dizendo que a partir de 15 anos essa terra pode ser tomada pelo Estado. O Estado não tomou, então a gente vai lá, começa a produzir e fala para o Estado, ó, estamos produzindo, passa aqui pra gente. O Estado vai olhar e vai falar, não, a gente quer devolver para esse burguês filha da puta. Porque tem acordos. Toda a ciência da riqueza está aí. Encontrar pessoas famintas, pagarem 3 francos e fazer com que se produzam 10. Oh. Então quer dizer que a gente produz menos, quer dizer que a gente recebe menos do que o que a gente produz? Sim, é exploração. Portanto, acumule uma fortuna e aumente a parte do Estado. Devemos ainda falar das pequenas fortunas atribuídas pelos economistas à poupança, enquanto ela, por si só, não traz nada, desde que o dinheiro poupado não seja empregado para explorar os mortos de fome. Aqui está um sapateiro. Digamos que seu trabalho seja, inclusive, bem remunerado. Ele tem lá sua boa clientela e que, à força da privação, tenha conseguido reservar 2 francos por dia. Ou seja, ele acumula 50 francos por mês, de 25 dias que ele trabalha no mês. Vamos admitir que nosso sapateiro nunca ficasse doente, que se alimente bem, apesar de ser uma fã para economizar, que ele não se casa, que não tenha filhos, né? Então ele não tem nenhum gasto profissional, ou que não morrerá de tuberculose. Admito o que quiser. Essa é a situação mais hipotética, e eu acho que é a situação de como a gente enxerga o ser humano médio nessas avaliações, inclusive avaliações que a esquerda gosta de fazer. Bem, aos 50 anos, ele não vai ter reservado 15 mil francos.
E ele não terá o suficiente para viver da sua velhice quando for incapaz de trabalhar. Claro, essa não é a maneira de acumular fortunas. Então, a gente é colocado, né? Vai lá, separa tanto, guarda tanto. Isso não constrói fortuna. Isso não vai fazer você chegar nesse sonho dessa prosperidade teológica que é vendida por coaches como Pablo Marçal ou pelas grandes igrejas como Silas Malafaia. Não é assim que se faz fortuna. Não existem duas formas de se fazer fortuna. Mas aqui está o sapateiro. Assim que tiver guardado algumas moedas, os levará com cuidado ao banco. E este, por sua vez, os emprestará ao burguês, que está iniciando sua própria exploração dos possuídos. Logo, o sapateiro terá um aprendiz, o filho de um desgraçado, que se considerará feliz se, depois de 5 anos, seu filho aprender um ofício e conseguir ganhar a vida. O aprendiz vai se reportar ao nosso sapateiro. E se tiver clientela, se apressará em pegar um segundo aprendiz, depois um terceiro. Mais tarde, terá 2 ou 3 trabalhadores. Gente miserável. Feliz por receber 3 francos por dia por um trabalho que vale 6. E se o nosso sapateiro tiver sorte, isso é, se for bastante esperto, os seus operários e aprendizes vão ganhar-lhe cerca de 20 francos por dia, além do seu próprio trabalho. Ele será capaz de expandir seus negócios, ficará rico aos poucos e não precisará se privar do básico. Ele vai deixar ao seu filho um pequeno capital. Enfim, isso ele está falando da pequena propriedade. E eu acho que ele vai chegar no ponto que a gente vai falar, então vou continuar lendo ele antes de, né, porque eu ia criticar. É o que costumamos chamar de ser econômico e ter hábitos fugais e moderados. No fundo é, basicamente, explorar pessoas famintas, tá? Então foi o ponto que eu queria. Mas olha que legal. Esse sapateiro, então, ele vai colocar o dinheiro dele no banco. O banco vai emprestar esse dinheiro para um grande burguês. E esse burguês vai utilizar esse dinheiro bem explorado, que o sapateiro está tirando ali, né? Por mais que ele lucre, tem um lucro, é um lucro muito irrisório e que na maioria das vezes não deixa ele rico, né? Principalmente por causa do sistema de crédito dos bancos atual. Então hoje a gente tem inclusive essa particularidade, né? Do sistema financeirizado. Mas a gente tem alguém que está ganhando esse dinheiro emprestado e que ainda que tenha que devolver com juros para o banco, muitas vezes tem que se manter nessa dívida. Ou muitas vezes arruma o Estado para quitar essa dívida, né? Enfim, a gente sabe como o Estado gosta de quitar dívida de burguês. E ele não vai estar explorando 2, 3 pessoas. Ele vai estar explorando 20, 30 pessoas. E ele, com o tempo, provavelmente vai engolir a produção desse pequeno sapateiro. Enfim, e por aí vai. O comércio parece ser uma exceção à regra. Este homem, nos dizem, compra chá na China, importa para a França e lucra 30% com seu dinheiro. Ele não explorou ninguém. No entanto, o caso é análogo. Se o nosso homem carregasse o chá nas costas, isso seria muito bom. Há muito tempo, no início da Idade Média, era exatamente assim que o comércio era feito. Né? Você tinha sua produção, você pegava ela, colocava nas costas, ia até o comércio e vendia. Portanto, nunca se atingiu a fortuna vertiginosa que temos nos dias de hoje. Pouquíssimos e muito dificilmente eram os ganhos em moedas de ouro que o comercial medieval conseguia, depois de uma longa e perigosa viagem. Era menos uma sede de lucro do que um gosto por viagens e aventuras que levava ao comércio. Ele estava ali pela aventura. De acordo com o nosso autor, né? Hoje o método é mais simples. O comerciante que possui o capital não precisa sair do balcão para se enriquecer. Ele telegrafa ao comissário para comprar 100 toneladas de chá. Depois aluga um navio e em algumas semanas ou 3 meses, se for veleiro, o navio terá levado sua carga até ele. Ele nem corre o risco da travessia, pois seu chá e seu navio estão seguros. E se ele gastou 100 mil francos, receberá 130, a menos que ele especulasse em alguma mercadoria nova, caso corra risco de demorar uma fortuna ou perdê-la inteiramente. Ou, o que acontece muito, né? Você vai lá e constrói uma indústria que transforma a folha em um chá já produzido com algumas fermentações a mais, com uma coisa a mais, que vai trazer um gostinho mais gostoso, por exemplo. E aí você vai comprar a planta. E aí você vai comprar mais barato. Mas não só isso, você vai procurar o lugar que é mais barato ou forçar condições para que seja vendido o mais barato possível. E aí você faz um contrato com o Estado, para o Estado fazer essa compra, por exemplo, para a sua empresa. E aí você vai trazer isso da sua empresa e de 130 você vai começar a ganhar 270. E além disso, você vai ter lá os trabalhadores, que você vai gastar um tantinho com eles, mas eles vão fazer com que esses 260 sejam 390. E aí vai vir uma inovação tecnológica, enfim, esses 390 vão virar 510. E por aí vai. Mas ele poderia, e claro, né? Enquanto isso, todo mundo abaixo disso vendo uma miserabilidade, mesmo que ganhe bem, todo mundo tá fazendo.
Mas como ele poderia encontrar homens que decidissem fazer a travessia, ir e vir da China, trabalho duro, suportar o cansaço, arriscar a vida para um salário mesquinho? Como ele poderia encontrar carregadores e descarregadores nas docas que ele estava pagando para não deixá-los morrer de fome enquanto trabalhavam? Como? Como? Porque eles são miseráveis. Você precisa da construção dessa miserabilidade. Porque eles são miseráveis. Vá a um porto. Visite os cafés da praia. Observe esses homens lutando às portas do cais, que se tinham de madrugada para poderem trabalhar nos navios. Veja esses marinheiros, felizes por estarem embarcados em uma viagem distante. Depois de semanas e meses de espera, durante toda a vida eles passaram de navio em navio. E ainda embarcaram em outros, até que um dia perecerão nas ondas. Entre as suas cabanas, olha essas mulheres e crianças e crianças em farrapos, que vivem de alguma forma enquanto esperam a volta de seu pai. Então encontraremos a resposta. Multiplique os exemplos, escolha onde quiser, reflita sobre a origem de todas as fortunas, grandes ou pequenas, sejam elas do comércio, da bolsa, da indústria ou da terra. Em toda parte você descobrirá que a riqueza de alguns é composta da miséria de muitos. Uma sociedade anarquista não precisará temer o desconhecido Rothschild, que viria de repente se estabelecer em seu meio. Se cada membro da comunidade souber que depois de algumas horas de trabalho produtivo terá direito a todos os prazeres que a civilização traz, aos profundos prazeres que a ciência e a arte proporcionam e que as cultiva, não irá vender sua força de trabalho por uma ninharia. Ninguém vai se oferecer para enriquecer os Rothschild em questão. Suas moedas serão pedaços de metal, úteis para diversos usos, mas incapazes de se multiplicar. E aí vem, não sei se vocês chegaram a ver, uma pesquisa que foi publicada ali no site da UBU, que foi uma pesquisa muito interessante, que refletiu justamente sobre a escolha de não construir um Estado por certas sociedades originárias. É isso. Simplesmente houve essa possibilidade. E elas optaram por não fazer. Hoje, a gente enfrenta com essa perspectiva. Organização e tal, não sei o que, blá, blá. Tá. A gente quer viver, e aí eu falo até individualmente, mas coletivamente, sendo explorado, vivendo pequenos momentos felizes, que geralmente são momentos de fuga de uma sociedade opressora, cruel, violenta, ou a gente só quer viver bem. Explorar. Eu gosto daquele vídeo, né, do cara, ele fala, caralho, olha tudo isso daqui, e aí mostra a puta do riacho, uma cachoeira, uma florestona e tal, isso aqui. E você quer me dizer que a gente tem que viver para trabalhar 6 dias na semana, ter um dia de descanso e no final não conseguir juntar dinheiro para viajar e conhecer esses lugares? Tá tudo errado nessa porra. É uma das frases que mais tem me marcado, uma ideia bem graberiana da coisa, né? Tipo, cara, foda-se, a gente não precisa ver assim. Em resposta à objeção anterior, indicamos ao mesmo tempo os objetivos da expropriação. A expropriação deve se aplicar a qualquer coisa que permita a qualquer pessoa, banqueiro, industrial ou fazendeiro, se apropriar do trabalho de terceiros. A fórmula é simples e compreensível. Não queremos tirar o casaco de todos, mas queremos devolver aos trabalhadores tudo que permite a qualquer um os explorar. E faremos todos os nossos esforços para que não falte nada a ninguém. Não haja um só homem que seja obrigado a vender a força de seus braços para prover a sua existência de seus filhos. É ridículo a gente ter que escolher entre morrer de fome ou morrer de trabalhar. É assim que entendemos a expropriação e o nosso dever durante a Revolução, que esperamos que aconteça. Não daqui a 200 anos, mas no futuro próximo. E eu acho que essa é uma perspectiva interessante também do Kropotkin, que a gente entende, e ele coloca isso, né, que a gente não precisa ter pressa para fazer as coisas. Né? Porém, a gente não quer que as coisas mudem daqui a 200 anos. A gente não quer ser explorado hoje. E aí eu acho que essa é a pergunta que fica como uma crítica e autocrítica à própria esquerda, né? O quão disposto você está o quão disposto você está a fazer as coisas para deixar de ser explorado no futuro próximo. Não tô falando da gente chegar aqui, né, acabar a live do morcego, porra, morcego, você tá certo, eu vou lá e vou tacar fogo em tudo e chega e tal, isso aqui. Não. A gente tá falando sobre se organizar, sobre construir alternativas e sobre fazer novos quilombos, novas panteras negras,
novas comunidades curdas das mulheres do Kurdistão, novas comunas, e por aí vai. Né? E agora a gente chega, então, no ponto 3, que é o último ponto do episódio de hoje. A ideia anarquista em geral e de expropriação em particular encontra muito mais simpatia do que se poderia pensar entre os homens de caráter independente e aqueles para quem a ociosidade não é o ideal supremo. No entanto, citando, entre aspas, né, nossos amigos costumam nos dizer: tenha cuidado para não ir longe demais, já que a humanidade não muda da noite para o dia, não ande muito rápido em seus planos de exploração e anarquia. Você se arriscaria a não fazer nada duradouro. Fecha aspas. Bem, o que tememos em termos de expropriação não é de forma alguma ir longe demais. Tememos, ao contrário, que a expropriação ocorre com uma escala pequena demais para ser sustentável, deixando o impulso revolucionário parar no meio do caminho, que ela se exaure em meias medidas e que não podem satisfazer ninguém, e que, embora produzindo uma turbulência formidável na sociedade, uma cessão de suas funções, no entanto, não seria viável, semearia um descontentamento geral e traria, inevitavelmente, o triunfo da reação. E aí é esse o processo, né, de que a gente precisa ir e a gente precisa fazer com que essa ida seja responsável por a gente continuar indo. Não diz para frente, reparem, né? Não é uma ideia progressiva, mas é uma ideia de, mano, a gente tem que ir, tem que ir fazendo, tem que ir construindo. E por isso eu falo dessa questão de se organizar e pensar, né, nessa questão, por um lado, de uma calma revolucionária, que eu gosto muito da ideia do mestre Joel, né? Tipo, a gente está plantando isso daqui agora. Isso daqui é para daqui a 300 anos. É o próprio processo da floresta. Mas a gente está plantando agora algo que vai ser tão duradouro que é impossível você desplantar. Meio que essa é a ideia. Existem, de fato, em nossa sociedade, relações estabelecidas que são materialmente impossíveis de mudar se apenas parcialmente são afetadas. A gente está falando de uma totalidade de um sistema, né? As várias engrenagens de nossa organização econômica estão tão intimamente ligadas que nenhuma pode ser mudada sem mudá-las como um todo. Nós as notaremos assim que quisermos expropriar algo. Suponhamos que algum país, que em um certo país, uma forma limitada de expropriação esteja em ação. Aquela que se limita, por exemplo, a expropriar os grandes latifundiários. Sem tocar nas fábricas, como uma vez exigiu Henry George, que em tal e tal cidade as casas são expropriadas, se acumular alimentos, ou que em uma determinada região industrial as fábricas são expropriadas, sem o tocar em grandes propriedades da terra. O resultado será sempre o mesmo. E aí tem uma questão interessante, né? Você pode, por exemplo, expropriar certa parte da terra de uma empresa. Mas se a gente não acabar com a produção dessa empresa vai utilizar o quê? O agrotóxico como arma de guerra, por exemplo. Passando um avião perto das nossas propriedades e jogando veneno, inclusive para a gente respirar e desenvolver doenças a partir disso. Grande convulsão na vida econômica. Sem os meios para reorganizar essa vida econômica em novas bases. A paralisação da indústria e do comércio, sem envolver os princípios da justiça, impossibilitará que a sociedade se reconstitua em um todo harmônico. Se o agricultor se libertar do grande latifundiário, enquanto a indústria não se livra do capitalismo industrial, do comerciante e do banqueiro, nada será realizado. O agricultor hoje sofre não só por ter que pagar aluguel ao proprietário da terra, mas com todas as condições existentes, né? Das sementes que estão colocadas todas na mão de pequenos polos científicos, dos insumos agrícolas que são vendidos por empresas que metem veneno para tudo, do próprio crédito no banco para conseguir comprar, por exemplo, coisas mais tecnológicas que diminuem o trabalho desse agricultor. Por aí vai. Sofrem com os impostos que lhe é cobrado pelo industrial, que faz pagar 3 francos por uma pá que, em comparação com o seu trabalho, vale apenas 15 moedas. As contribuições impostas pelo Estado que não podem existir sem uma hierarquia formidável de funcionários públicos, custos de manutenção do exército mantidos pelo Estado, porque os industriais de todas as nações estão em perpétua luta pelos mercados. A guerra é muito importante para a acumulação, né? Para quem acompanhou nossas lives recentes sobre a discussão de Estado, entendeu isso. A guerra pode estourar como consequência de uma disputa que surge pela exploração de alguma parte da Ásia ou da África. Inclusive, a gente tem uma guerra interna muito forte sobre a questão de terra, né? Saiu os dados da Comissão Pastoral da Terra e a maioria das mortes foram feitas em zonas de expansão da soja e do gado, principalmente ali na área amazônica, né? Que é o cordão do agro. O agricultor sofre com o povoamento do campo, cuja juventude é atraída para as fábricas das grandes cidades, seja pela atração de salários mais altos, pagos temporariamente pelos produtores de artigos de luxo, seja pelos atrativos de uma vida mais dinâmica. Ainda sofre com a proteção artificial da indústria,
com a exploração comercial de países vizinhos, a dificuldade de melhorar o solo e de aperfeiçoar as ferramentas. Em suma, a agricultura sofre não apenas com a renda, mas com todo o conjunto de condições de nossas sociedades baseadas na exploração. E, mesmo quando a expropriação permitir que todos cultivem da terra e reivindiquem sem pagar aluguel a ninguém, a agricultura, ainda que tivesse um momento de bem-estar que não foi dado como certo, logo voltaria ao marasmo que se encontra hoje. Tudo teria que ser reiniciado com novas dificuldades adicionais. A burguesia e sua contra-revolução, o latifúndio e sua contra-revolução aprenderiam novas técnicas e novas armas. Né? O mesmo vale para a indústria. Veja o caso contrário. Em vez de tornar os agricultores em camponeses proprietários, entrega as fábricas a quem ela trabalha, suprime o patrão, mas deixa a terra para o senhor, o dinheiro para o banqueiro, a bolsa de valores para o comerciante. Mantém a sociedade essa massa de preguiçosos que vivem do trabalho do trabalhador. Mantém os mil intermediários, o Estado com seus inúmeros funcionários, e a indústria não prosperará. Não encontrando compradores entre a massa de camponeses pobres, não possuindo a matéria-prima e não podendo exportar seus produtos, em parte por causa da suspensão do comércio, principalmente pelo efeito de descentralização das indústrias, elas não poderão vegetar, deixando os trabalhadores na rua, e esses batalhões famintos ficarão dispostos a submeter ao primeiro oportunista, ou mesmo a retornar ao antigo regime, desde que lhes garanta a mão de obra. Não adianta a gente pensar em mudar certas coisas que ainda mantenham uma condição de miserabilidade. E essa é a grande questão. E a grande questão do sonho, mas também tem que ser a grande questão da prática militante. Trazer a possibilidade de existir de outra forma agora. Isso é importante. Se puder, inclusive, que vem esses dois últimos parágrafos inteiros. Ou, enfim, expropriar os senhores da terra e devolver a fábrica aos trabalhadores, mas sem tocar nesses enxames de intermediários que agora especulam sobre a farinha e o trigo, sobre a carne e as especiarias nos grandes centros, ao mesmo tempo que vendem os produtos de nossas fábricas. E por isso que a gente tem a relação da criação agroindustrial dentro de certos assentamentos do MST, ou da própria Terra dos Povos, como a gente viu no nosso react do assentamento Terra Vista, né? De plantio de cacau e agrofloresta, mas também de produção de chocolate no próprio assentamento, porque esses atravessadores deixavam o produto final muito caro, enquanto quem produzia ganhava muito pouco. No momento em que eles paralisarem o comércio, os produtos não mais circularão. Quando Paris ficar sem pão e Lyon não encontrar compradores para suas sedas, a reação voltará terrível, marchando sobre cadáveres, carregando metralhadoras para as cidades pelos campos, fazendo orgias de execuções e deportações, como ela fez em 1815, 1848 e 1871. Tudo é independente de nossa sociedade e é impossível reformar uma parte sem alterar tudo. A partir do dia em que atacarmos a propriedade privada em uma de suas formas, terrestre ou industrial, seremos forçados a atacá-la em todas as outras. O próprio processo da revolução imporá. Além disso, ainda que quiséssemos, não poderíamos nos limitar a uma expropriação parcial. Uma vez abalado o princípio do divino direito da propriedade, sem nenhum teórico conseguirá prevenir sua destruição do campo, pelos servos do solo, e na cidade, pelos servos da maquinaria. Se uma grande cidade, Paris, por exemplo, se apropriar apenas das casas ou das fábricas, será forçada pelas circunstâncias a não mais reconhecer o direito dos banqueiros de cobrar 50 milhões de impostos para a comuna, na forma de juros sobre empréstimos anteriores. Assim como a gente também tem que pensar essa coisa na relação da dívida externa, por exemplo. Ela será obrigada a entrar em contato com os cultivadores e, inevitavelmente, os obrigará a se libertarem dos proprietários do solo. Para poder comer e produzir, terá de expropriar as ferrovias. Enfim, para evitar o desperdício de alimentos, para não ficar, como a Comuna de 1793, à mercê dos apoiadores de trigo, entregará ao próprio cidadão o cuidado de abastecer suas lojas com alimentos e distribuir os produtos. Então, a gente vai ser responsável pela área da produção, pela área da distribuição, pela área do cuidado, pela área do transporte, pela área do banco, pela área do fim do banco, na verdade, pela área do fim da indústria monopolizada, pela área do fim da propriedade de terra concentrada na mão de algumas poucas pessoas. No entanto, alguns socialistas ainda procuram fazer uma distinção. Nos parece bom que expropriamos o solo, as minas, a fábrica e a indústria. Nos dizem, são instrumentos de produção e seria justo considerá-los propriedade pública. Mas artigos de consumo, comida, roupa e moradia devem permanecer como propriedade privada. O senso popular triunfou sobre uma distinção sutil. Na verdade, não somos selvagens para viver na floresta sob abrigo de galhos. Enfim, novamente, colocações do autor. Fazem-nos falta um quarto, uma casa, uma cama, um fogão que funcione. A cama, o quarto, a casa são lugares de ócio para quem nada produz. Mas também, eu acho que é muito disso, e eu tenho refletido muito sobre isso, de que a gente vai ter que pensar, inclusive, sobre a destruição da cidade,
e sobre novas formas de viver, inclusive em relação a como a nossa casa é. Já parou para pensar sobre isso? Papo para outro dia, tá? Papo para outro dia. Mas, para o trabalhador, uma sala aquecida e iluminada é um instrumento de produção tanto quanto uma máquina ou ferramenta. Este é o lugar para restaurar seus músculos e nervos que se desgastarão no trabalho de amanhã. O descanso do produtor é necessário para o funcionamento da máquina. E aí eu acho que nessa mudança de produção também tem uma relação, e de algo que a gente já observa em relações fora da produção capitalista, da própria mudança do nosso trabalho com o tempo, com a casa, com o que é o descanso e com o que são os momentos de descanso. Tá ligado? Nosso descanso é de sexta a domingo, né? Estritamente falando, assim. Essa é a ideia de, sextou e tal, não sei o quê. Os nossos horários são muito bem definidos, são muito bem trajados, são muito bem... não, agora é hora disso, agora é hora disso, qualquer minuto a gente tá perdendo, qualquer segundo a gente tá perdendo e tal, não sei o quê. Vai mudar tudo isso. É ainda mais óbvio com a comida. Os chamados economistas de que falamos nunca ousaram dizer que carvão queimado por uma máquina não deve ser classificado entre os objetos tão necessários à produção quanto as matérias-primas. Como é então que um alimento, sem o qual a máquina humana não poderia depender do menor esforço, pode ser excluído de objetos indispensáveis ao produtor? Né? A alimentação é uma coisa essencial. Poderia ser um resquício da metafísica religiosa? A alimentação abundante e refinada dos ricos é de fato um consumo de luxo, mas a refeição do produtor é um dos objetos necessários à produção, assim como o carvão queimando na máquina a vapor. E aí reparem que a própria relação com a comida muda dependendo de onde você está na escala de produção. Então você acabar com esse modelo produtivo, com esse modelo de dominação, com esse modelo de opressão, com esse sistema social, é também mudar a relação que a gente tem com a comida. O mesmo vale para as sopas, pois os economistas que faziam a distinção entre objetos de produção e os de consumo, vestissem os trajes do selvagem de Nova Guiné, compreenderíamos tais reservas. Mas as pessoas que não conseguem escrever uma linha sem ter uma camisa nas costas não estão em posição para fazer uma distinção tão grande entre sua camisa e sua caneta. E se os vestidos elegantes de suas damas são, de fato, luxos, ainda assim há certa quantidade de linho, algodão e lã que o produtor não pode prescindir de produzir. A blusa e os sapatos, sem os quais um trabalhador teria vergonha de ir trabalhar. A jaqueta e seu chapéu que ele usará quando o dia terminar são tão necessários quanto um martelo e uma bigorna. Queira ou não, é assim que o povo entende a evolução. Assim que varrer os governos em primeiro lugar, buscará garantir uma moradia limpa, comida e roupas suficientes, sem pagar por eles. Por isso que a demanda da tarifa zero, por exemplo, é uma das coisas cruciais. Tá? Mas a demanda da reforma agrária, vinculada à demanda de alimentos minimamente mais baratos, eu acho que esse é o primeiro dos pontos que a gente vai pensar em reforma agrária, são tão cruciais. E o povo terá razão. Seu modo de agir será infinitamente mais alinhado com a ciência do que todos os economistas que fazem tantas distinções entre os instrumentos de... Opa, estou grifando 4 parágrafos. Entre o instrumento da produção e os artigos de consumo. As pessoas entenderão que é precisamente aqui que a revolução deve começar e lançarão as bases da única ciência econômica que pode reivindicar o título de ciência e que podemos chamar de um estudo das necessidades da humanidade e os meios econômicos de satisfazê-las. E aqui, o ponto com o meu encerramento, que se cria o que a gente chama de sociologia da praxis. Que nada mais é do que aquela filosofia da perspectiva do Marx e do Gramsci, de você, enquanto condição de ciência proletária, né? Enquanto condição de nós somos subalternos e nós entendemos os problemas que a gente tem. Então, o ponto 1 da revolução ele tem que começar a resolver essas coisas. Desde o primeiro dia, desde o começo. E passados dias resolver essas coisas, e a gente lutando para resolver essas coisas, constitui o ponto onde a gente fez uma avaliação sociológica, a partir da materialidade, a partir da situação concreta, do mundo concreto, da relação concreta e nossa relação social de superação dessa produção, nossa luta por emancipação. E a gente, através da nossa prática, comprovou essa teoria. Mas não só isso, através da prática a gente conseguiu avançar nessa teoria para que novas bases teóricas e práticas sejam lançadas e a gente consiga concretizar uma revolução socialista. Ou seja, sociologia da praxis. Isso é sociologia mais do que qualquer estudo acadêmico, mais do que qualquer formação, mais do que qualquer título acadêmico, mais do que qualquer pesquisa acadêmica. Isso é sociologia da praxis. Bom, galera, eu acho que é isso o que a gente tem aqui para hoje. Foi uma live bem interessante, bem legal. Enfim, sou suspeito de falar, mas esse foi o melhor capítulo até agora do Kropotkin, tá?
Gostei bastante. Foi um capítulo, inclusive, que a gente estabeleceu menos crítica e mais concordância com ele, né? Mas um capítulo onde a gente consegue entender para onde ele estava indo com aquilo que era apresentado antes, tá? Bom, na próxima live, que essa deve sair na segunda, 8 horas da noite, então amanhã, 8 horas da noite, terça-feira, a gente vem para falar sobre a questão de os alimentos, tá? A gente não vai terminar a parte dos alimentos, ela é uma parte um pouquinho maior, mas a gente vai começar ela. Então a gente se vê lá. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, mandar para a galera que você conhece e apoiar o nosso projeto. Site da Câmara Literária com cupom de desconto, revista Clio Operária para você acompanhar e comprar nosso livro Por uma Implosão da Sociologia. Beleza? É nóis, a gente se vê. Lembrando, tá? Recadinhos, eu devia ter dado no começo, desculpa. Dia 29, amanhã, 9h30 da manhã, tem concentração na frente da Câmara Municipal de São Paulo por reivindicação da luta dos profissionais de educação, principalmente professoras e professores. E dia 1º de maio, greve, mobilização desde manhã, vão ter vários atos, todas as categorias aí estão bolando coisas. É um dia nacional de luta. Show? Beleza? É isso, a gente se vê. Até mais. Um grande beijo. Tchau!